Olá, meu nome é Vitor Manuel, sejam bem-vindos ao nosso canal e ao meu sofá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia. Vamos lá? Bem, primeiro vamos ao conceito de fisioterapia. O que seria a fisioterapia? A fisioterapia ela é uma ciência que trata, previne e estuda doenças causadas por fatores genéticos ou doenças que são adquiridas com o tempo. Trata de traumas e lesões ou disfuncionalidades de órgãos ou sistemas do corpo. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fisioterapia. Como foi que a fisioterapia veio a se tornar uma profissão de verdade? Para isso a gente vai voltar um tempinho atrás. Volta. A gente vai voltar na antiguidade. Na antiguidade não. Vamos voltar mais atrás ainda. Quando o homem surgiu. Há quem diga que a fisioterapia surgiu ali. Só que não como fisioterapia, óbvio. Eles tinham esse intuito do conceito, sabe? De prevenir, ou então, talvez não de prevenção nem tanto, mas de tratar um trauma ou uma lesão, seja massageando o local em que o indivíduo sentia aquela dor, no local em que ele achava que tinha uma lesão ou alguma coisa assim, porque eles ainda não tinham esse conceito de lesão, nem tampouco o conceito de trauma. Agora a gente vai passar um pouco mais, vamos para a antiguidade, entre 4.360 d.C. Lá, a fisioterapia estava ganhando a sua forcinha ali, só que ainda nos conceitos, não era profissão. Então o que acontecia? As pessoas se preocupavam muito em tratar doenças que eram dadas como anormais. Eles começaram a criar técnicas, começaram a criar ginásticas, começaram a criar instrumentos que poderiam ajudar a esse tratamento, mas claro, sem pensar em prevenção ou em forma de que algumas coisas não eram reversíveis. Era aquele tempo em que se você tinha uma perna, sei lá, se você tinha uma perna errada, estranha, torta, eles arrancavam, entendeu? Tentava consertar ali na maca e jogavam em você. Então não era uma forma muito boa de se tratar as coisas, né? Então, assim que surgiu essa coisa de ginástica, um dos nomes que ficaram conhecidos foi de um cara que se chamava... Como é que ele se chamava? Eu esqueci como ele se chamava, cara. A few moments later. Como ele se chama, cara? Ah, Cláudio Galeno foi o cara que criou a massagem planificadora. A massagem não, a ginástica que planificava o tórax e a caixa torácica, né? Ele conseguiu fazer um acompanhamento com um paciente que já tinha essa doença, não sei se por fator predestinado geneticamente, mas ele já tinha essa doença, tá? Do tórax não ser planificado. E aí o cara foi fazendo a ginástica dele ali e aquilo foi dando um resultado e ele percebeu, conseguiu provar aquilo e aí criou-se a ginástica planificadora. Agora a gente vai adiantar um pouco mais o tempo. A gente vai para a Idade Média. Lembram? A gente falou da pré-história, agora há pouco a gente falou da antiguidade, agora a gente vai para a Idade Média. Na Idade Média, o que aconteceu? Se você já estudou história, você conhece. Na Idade Média, as pessoas eram divididas entre clero, nobreza e camponês, onde o camponês fazia o trabalho, né? Toda a mão de obra. O clero, nossa, eu sou muito ruim de história. O clero, ele meio que mantinha, né, as leis, e a nobreza era quem não fazia nada e controlava os camponeses. Eu acredito que seja isso. Então, por favor, alguém se conhece da história da Idade Média tão bem assim, pode me falar, então deixa aqui no comentário. Bem, então vamos lá. Então, quando isso aconteceu, quando chegamos à Idade Média, as pessoas, elas deixaram um pouco de lado, sabe, essa ideia de corpo, de cuidar do corpo e começaram a pensar naquilo que via de cima, nos fenômenos divinos, vamos dizer assim. Então as pessoas pararam de se preocupar com o corpo e pensaram em carne, em espírito. O que aconteceu? As doenças se prevaleciam,
as pessoas morriam mais cedo, porque não tinha aquela preocupação em estudar a causa da morte, não tinha preocupação em se preocupar como é que fulaninho morreu, eles não tinham preocupação de tratar a doença do fulaninho. Aí, não só a fisioterapia ou, sei lá, a medicina, tudo isso parou, foi deixado um pouco de lado. Mas aí vem os heróis da história, vem o Renascimento. No Renascimento as pessoas começaram a se preocupar com o corpo e pensaram: por que eu tô tão gordo? Por que eu não consigo andar direito? Por que a minha perna é maior que a outra? Então as pessoas começaram a se preocupar mais com o corpo. Começou a surgir ginásticas, voltaram a existir, né, ginásticas, voltaram a criar novas técnicas de curação, de curação, nem sei se essa palavra existe, de tratamento, até a prevenção. A prevenção começou a surgir depois do Renascimento. Muitas pessoas não estavam preocupadas com, vamos prevenir tal doença. Não, as pessoas adquiriam a doença para pensar, eu estou doente, vou me cuidar. Então iam cuidar da doença depois de já estar doente. Coisa que a gente sabe que hoje em dia, na maioria das vezes, é ineficaz. Às vezes só ameniza os sintomas daquela doença, mas extinguir a doença é muito difícil. Isso que aconteceu, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a prevenção. O corpo se tornou uma peça-chave, sabe? As pessoas começaram a se preocupar realmente com o seu corpo, com o seu estado físico, sabe? E as atividades físicas se tornaram algo que as pessoas usavam para diversão, de lutas. As lutas surgiram depois disso, depois do Renascimento. Então tá, pessoal, a gente falou de alguns conceitos da fisioterapia, mas a fisioterapia como profissão, ela surgiu no século XX, ainda não no Brasil, tá? Quando foi que a fisioterapia teve um boom no Brasil? No tempo da industrialização do Brasil. As pessoas se machucavam muito em locais de trabalho. O local de trabalho era totalmente insalubre, pessoal. Então as pessoas começaram a ter acidentes de trabalho, começaram a ter coisas que eram maléficas à sua saúde e que prejudicavam a sua produção, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito bom. Tem um filme do Charlie Chaplin que ele faz uma crítica sobre isso. Ele tá com a chave, né? Daí ele faz tanto aquele movimento que ele vai para casa assim, ó. O cérebro dele, ele tá tão acostumado a fazer aquilo, aquela coisa tá cansando tanto ele, mas ele tá lá fazendo, porque é o trabalho dele ficar fazendo isso o dia todo. Então vocês imaginam o quanto isso é lesivo, entendeu? Para uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo isso, a semana inteira fazendo isso, e que não era tão bem remunerado para fazer isso, né? Uma coisa também que foi muito importante para a fisioterapia alavancar no país foi o surto de poliomielite em 1950. As pessoas perceberam que aquela fisioterapia era necessária, era eficiente e começaram a valorizar um pouco mais. Além disso também, se não me engano, numa Copa aí que o Ronaldo ia jogar e o Ronaldo machucou o joelho, as pessoas começaram a dar valor à fisioterapia, porque graças ao fisioterapeuta do Ronaldo, ele, em depoimento, né, ele falou que só chegou no condicionamento físico tão bom para aquela Copa graças ao fisioterapeuta dele. As pessoas começaram a dar visão um pouco mais à fisioterapia. Como eu ia dizendo a vocês, a fisioterapia, ela alavancou, né, em 1950, com os acidentes de trabalho que acontecia nas fábricas, nas indústrias. Mas quando foi que a fisioterapia surgiu como profissão de verdade? Em 1975, a fisioterapia se tornou uma profissão de verdade. Antes disso, os fisioterapeutas, eles eram técnicos em fisioterapia, entendeu? Eles não tinham graduação. Eles eram técnicos e eram auxiliares dos médicos. Porque a medicina tem toda essa história, tem todo aquele trabalho, as pessoas se tornavam, médico, e a fisioterapia, enfermagem, nutrição, tudo isso era tá? Medicina aqui, fisioterapia aqui, nutrição aqui, enfermagem aqui. E todo mundo sabe que dentro da saúde, a interdisciplinaridade é muito importante. E para complementar essa lei, de 1975, surgiu duas autarquias de âmbito estadual. O COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional, que é um âmbito federal, né? Ou seja, é algo mais que abrange todo o país. É uma autarquia de importância maior, de cargos maiores. E o CREFITO, que
que é o Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional. Aí, esses conselhos, eles determinam salários base, eles te dão alguns direitos e alguns deveres. Entre esses direitos, você pode ter uma carga horária considerada baixa, né, para a maioria das profissões exercidas no país, de 30 horas semanais, ou seja, o fisioterapeuta ele trabalha 30 horas semanais em teoria, e a empresa que está excedendo essa carga horária, ela está fora da lei, né? A gente tem deveres também, tá? Os deveres do fisioterapeuta é pagar a sua carteira de fisioterapeuta, que eu ainda não tenho, mas quando eu tiver eu mostro para vocês no canal, e vai levar um tempinho, né? Porque eu ainda estou no início do curso. Vamos supor, qualquer um poderia chegar e dizer, eu sou fisioterapeuta, eu sou técnico de enfermagem, eu sou sei lá o que, entendeu? E a pessoa não teria como provar aquilo, mas com essas carteiras você tem como provar, né? A carteira do seu CREFITO, você tem como provar que você é um fisioterapeuta, é um documento, e você tem esse dever de manter ela sempre em dia pagando. Eu só não sei o valor ainda, tá? Mas talvez eu pesquise e coloque aqui. Então é isso. Algumas das especialidades, eu esqueci de falar das especialidades do fisioterapeuta. Eu não vou poder citar todas porque são muitas. É uma coisa muito boa da fisioterapia, que ela abrange muitas áreas, assim como a medicina. Mas a Maroca vai colocar aqui. Coloca aqui, Maroca, para o pessoal ver. A gente tem fisioterapia desportiva, a gente tem fisioterapia gerontológica, a gente tem fisioterapia ocupacional, a gente tem muitos tipos de especialização, entendeu? E de acordo com algumas pesquisas, tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, profissões mais estressantes. Aí dentre elas tem, sei lá, tem motorista de ônibus, aí depois em seguida eles vêm com carcerário, depois vem médico, cirurgião. Daí eles também têm em contraproposta, eles têm outras pesquisas de profissões satisfatórias. Ao mesmo tempo que eles têm de profissões que são estressantes, eles têm de satisfatórias. E entre essas, se eu não me engano, no top 3, top 5, tá fisioterapeutas. Porque, imagina, pessoal, vocês vão acompanhar uma pessoa que não conseguia nem, sei lá, levantar da cama, e hoje em dia essa pessoa está colocando uma camisa. Entendeu? Então você vai acompanhando passo a passo o pré-operatório daquela pessoa, o pós-operatório, entendeu? Então, cara, ser fisioterapeuta deve ser muito gratificante. Eu falo que deve ser porque eu ainda não sou formado, mas se Deus quiser eu vou conseguir me formar um dia e vocês vão estar presentes porque eu vou filmar tudo. E o intuito desse canal é filmar minha rotina, filmar meu dia a dia, quem sabe até umas aulas na academia, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Se inscreve aí, deixa o like. Agradece a Maroca. Bota coraçãozinho no comentário aí pra Maroca, porque a Maroca vai editar tudo e a Maroca é foda. Valeu, pessoal. Até a próxima.